Galera, hoje eu vou falar sobre um tema que é o que fazer durante a pandemia se a tua academia estiver fechada. Hoje eu queria falar sobre uma coisa, galera, que tá muita gente me faz pergunta e faz muita pergunta mesmo, que está relacionado com o que fazer durante a pandemia. Tá fechado, Almeres, o que eu faço? Então, aí todo lugar que eu vou, todo debate que eu entro, todo lugar que eu vou conversar com alguém e eu falo que não é para fazer aula online, a galera quer me linchar, galera. Quer me jogar numa fogueira de grinfa e tocar fogo e fazer um sapecado comigo. Imagina, como que eu não vou fazer uma live dando aula para os clientes? Não, você pode fazer, você faz o que você quiser na tua empresa aí, mas eu queria te falar que tem uma coisa importante, galera, que até eu queria que vocês anotassem esses dois termos, porque eles devem fazer parte da sua vida. E esses dois termos, um se chama adesão e outro se chama aderência. Você sabe a diferença entre adesão e aderência? A atividade física. Adesão, por exemplo, é quando a pessoa decide se matricular numa academia ou é uma pessoa que decide começar a se exercitar. Isso a gente chama de adesão. Então a atividade física, galera, cada dia que passa, ela está tendo uma alta na adesão. Então tem mais gente querendo ou decidindo se envolver com a atividade física. Então tem muita gente começando a se exercitar. Quer seja em parque, quer seja na academia do prédio, quer seja andar de bicicleta, quer seja no final de semana dar um rolê, uma corridinha. E também nas academias a gente está vendo um movimento assim muito importante de procura por atividade física. E isso é super legal. É muito legal e a gente deveria estimular. Inclusive eu acho que o governo deveria ter programas de incentivo e de apoio para que as pessoas realmente se exercitassem. Eu nasci em 1962, galera. E eu me lembro que na década de 70, assim, era bem no meio da ditadura, surgiu uma campanha do governo que chamava-se Mexa-se. Inclusive pessoas gravaram músicas aí, e era uma campanha nacional de estímulo à prática de atividade física. Um período super legal que a campanha dizia para as pessoas se movimentarem, se dedicarem, não ficarem paradas e tal. Essa foi uma campanha super legal, mas acabou ficando nisso. Hoje existe um movimento aí mundial, parece que a ONU ou a Unesco estão com campanhas de estímulo, inclusive aqui no Brasil, se eu não me engano, tem o programa Agita São Paulo e Agita Brasil. Até onde eu sei, quem liderava isso era o Dr. Vitor Matsudo, que eu fui aluno dele na faculdade, fui estagiário dele, fui professor junto com ele, tive a honra de dar aula junto com ele, e quando ele virou diretor do curso de Educação Física, eu virei coordenador, um período muito bacana. Ele tem um laboratório de avaliação física e de pesquisa em São Caetano, e eu acho que eles lideram esse movimento aí. Mas eu acho que tinha que ter mais, inclusive durante essa pandemia aí, se mais gente estivesse exercitando, menos gente a gente teria contaminado, doente, sofrendo e até seguramente menos óbitos. Então a sua academia deveria ser, e você como personal, deveria ser um grande estimulador de adesão à atividade física, facilitar a vida para as pessoas aderirem. E isso a gente está num momento bom, como eu falei para vocês. A gente inclusive está tendo a adesão de pessoas que nunca tinham estado em academias, nunca tinham começado a correr, nunca tinham começado a pedalar, e por causa dessa pandemia decidiram tomar cuidado da saúde. E aí vários têm se dedicado a se envolver com a atividade física. Isso é uma coisa muito legal, galera, mas um problema que a gente tem é a questão da aderência. Aderência é o outro lado. Adesão é começar e aderência é permanecer. Então, essa aderência na atividade física ela é muito baixa. Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas estabeleçam uma relação consistente com a atividade física. Então a gente não consegue várias coisas. Uma delas é que o cara seja regular. A primeira que a gente não consegue.
bate um desânimo, um cansaço, entra numa monotonia, tem uma questão de ambientação. Então a gente percebe que por uma série de fatores, eu vou ajudar vocês aqui em alguns, brevemente, as pessoas não conseguem persistir. Não sei se não conseguem, ou não querem, ou se desiludem, eu não sei o que acontece, mas de maneira geral a aderência é muito baixa. Tanto que especificamente nas academias, que é o meu mercado, a gente tem uma perda mensal de clientes ativos da academia de 8 a 11%, todos os meses. Isso é um negócio bizarro. Deu uma mudada aí quando a gente voltou com a pandemia, começou a voltar. No começo a gente teve pouca perda, mas passaram-se 3 meses depois que reabriu, os números já voltaram a ter esse comportamento de 8 a 11%. Esse é um número muito assustador, é muito preocupante para qualquer pessoa que é dona de um negócio, por uma razão simples, que eu vou ter que vender para mais gente para colocar no lugar daqueles que saíram. Então é um negócio complicado pra caramba. As pessoas precisam ser substituídas numa academia, porque o cara entra, matricula, começa e logo sai, vai ter que entrar outro no lugar. Isso também demonstra um fracasso nosso muito importante no que se refere ao trato com os clientes no dia a dia. E é sobre isso que eu queria falar com vocês e associar isso ao que vocês deveriam fazer durante a pandemia no contato com os clientes de vocês. Tá bom? Almeri, você acha que eu deveria dar aula de ginástica? Sim, eu acho que você pode. Agora, se você olhar a adesão, você vai ver que pouca gente está. Então você tem, sei lá, 500 alunos e você dá uma aula que tem 30, 40 pessoas. É muito pouco. O ideal tivesse 200, 250 pessoas, pelo menos a metade, mas não é isso que acontece. A gente não tem isso nem na academia, imagina numa live. Mas o que eu sugiro para vocês, galera, é que vocês comecem a repensar essa relação com o cliente, porque é o seguinte, o cara que está em casa, galera, ele está muito aborrecido, ele está sem fazer nada, está indo para televisão e para geladeira, para televisão, geladeira e cama, televisão, geladeira e cama, televisão, geladeira e cama. Ele fica muito monótono. Aqueles que não são apaixonados por atividade física, galera, eles ficam buscando coisa para fazer. Ou leem, ou ficam na internet. A internet nesses dias está cheio de notícias interessantes, né? Hoje saiu uma relacionada ao nosso ex-presidente que nos pegou todos de surpresa. Então você vê que existe aí uma quantidade de clientes muito grande, galera, que está em casa aí socado, enfiado dentro de casa sem saber o que fazer, sem saber para onde que vai, e dependendo dos governantes se vai fechar ou se vai abrir. Por isso, minha sugestão é que vocês comecem a preparar, galera, uma programação que tenha uma dupla utilidade. Por exemplo, se vocês começassem a fazer lives como eu estou fazendo aqui, isso é estimular as pessoas a aumentar, estimular as pessoas a te seguir mais na tua página. Você poderia mandar mensagem por WhatsApp ou por e-mail, mas eu acho melhor por WhatsApp, avisando que vai ter a live, caso eles não estejam te seguindo no Instagram, e eles vão começar a te seguir, e aí você vai ter a possibilidade de estabelecer um outro tipo de contato com os teus clientes. A gente tem experimentado, isso está sendo muito legal. Hoje mesmo, um cliente meu que é Competition, eu estava assistindo hoje à tarde, no meio de uma reunião, e apareceu para mim que estava tendo uma live da Competition. Eu entrei e estava a Flávia, que é a diretora operacional da rede toda. Eles devem ter 5 academias, 5 unidades, uma empresa gigante. E ela estava fazendo uma live nessa vibe, falando sobre atividade física e ciclo menstrual. Depois ela falou sobre, como uma profissional, falando sobre gestão do tempo. E um papo super interessante, um alto número de adesão. Ela decidiu fazer com um profissional, depois com outro, eu não vi depois no final se ela fez com mais um. Mas isso é um tipo de ação, galera, que ajuda muito a gente, inclusive a gente conseguir fazer com que os alunos entendam coisas que talvez a gente não consiga fazê-los entender no dia a dia da academia. Você que me segue aqui sabe que eu sou um defensor de que as pessoas conheçam mais sobre atividade física. Por exemplo, as pessoas não sabem o que é limiar de adaptação.
Não saber o que é limiar de adaptação é compreensível. Nossa, eu nunca vi esse termo é técnico demais. Mas elas deveriam saber em qual intensidade que elas deveriam treinar. Até que ponto ela vai no número de repetições, até que ponto ela vai na fadiga, até que ponto ela vai até manter a qualidade técnica do movimento. Se elas soubessem isso, elas já teriam aprendido o que é limiar de adaptação. Você vê, esse é um conhecimento, galera, que ele é muito importante, porque muitos alunos, a gente tem acompanhado, eu já fiz um levantamento com mais de 1000 alunos, e 63% treinam na intensidade errada quando estão na musculação. Esse é um número assustador, galera. Eu mesmo, nos trabalhos de consultoria que eu faço questão de ir com os professores e os coordenadores na sala, faço dinâmica com a sala, e quem estiver participando da minha consultoria que está aberta a inscrição essa semana vai aprender como fazer isso. E a gente percebeu um negócio. Quando o professor vai lá e explica esse negócio, você tem que levar até aqui, até o professor descobre que o aluno não estava fazendo do jeito que ele imaginava, porque até então o aluno estava fazendo 3 de 10, 3 de 8 ou 3 de 12, com o mesmo peso, as 3 séries iguais. Os alunos também ficam surpresos quando a gente explica, você tem que ir até aqui. A pessoa olha e fala, nossa, faz uns 15 ou 20 dias eu estava em Fortaleza e fiz isso numa academia de um cliente meu. E aí o líder da musculação que estava comigo lá, ele foi fazer com o aluno, e depois eu acompanhei, e o aluno ficou chocado. Magrinho, a musculatura boa, você vê que estava fazendo com a técnica correta, mas estava parando antes do fim. Então, por exemplo, numa live, você poderia ensinar o que é limiar de adaptação. Você poderia, inclusive, ensinar o que é a tão, sei lá, para mim espetacular, né? Mas a tão interessante curva de supercompensação. Para os alunos aprenderem, galera, que eles têm que treinar numa intensidade tal que gera uma adaptação, que depois de um dia de descanso ela gera uma recuperação e uma adaptação. Nós todos aqui sabemos que o corpo tem um negócio chamado defesa biológica, então quando a gente coloca ele no exercício é como se a gente estivesse agredindo o corpo, sempre na dose certa, e para se defender dessa agressão, o corpo, pelos mecanismos psicobiológicos dele, ele estimula uma adaptação nas células envolvidas, e essas células vão se ajustando até se adaptarem à regularidade desse estímulo. Então perceba que eu estou falando regularidade. Se eu não der regularidade, não é suficiente para uma célula se adaptar. Agora, se eu der regularidade na intensidade certa, o corpo se adapta rapidamente, varia um pouco de idade, assim, mas em todos a gente tem adaptação. E isso é uma coisa muito importante que os alunos saibam. Então, se ele entender que durante a semana ele tem que ter um ciclo de treino, descanso, nem pode treinar muito seguido os iniciantes, intermediários, e nem pode ficar muito tempo descansando, porque daí o corpo entende que não é necessário fazer adaptação. Essa é uma informação, galera, que é apresentada do jeito direito, ela é espetacular, e todo mundo que entende isso, galera, fica com uma cara de, nossa, eu não sabia, eu estou perdendo tempo. E isso é verdade. Se vocês, numa live, por exemplo, explicassem como que é o negócio da insulina, galera, o que é essa bênção que Deus nos deu, que é a insulina, e que acabou virando uma maldição da humanidade agora, né? A maioria dos alunos não sabe, galera, que quando eles comem alguma coisa que dá um pico de insulina, eles estão automaticamente interrompendo o emagrecimento. Isso para a gente é uma coisa muito normal, mas para eles não é. Toda vez que uma nutricionista, você poderia convidar uma para participar da live, ela explica isso para as pessoas, a maioria das pessoas fica, nossa, eu estou surpreso. Porque eles não entendem o mecanismo. Na cabeça de um aluno, eles entendem que se eu comer mais eu engordo, se eu comer menos eu emagreço. E a gente já viu que não é assim. Tem o déficit calórico, tem a quantidade de calorias, mas existem calorias que elas não são tão prejudiciais quanto outras, e algumas que são muito prejudiciais. Isso poderia ser uma coisa que a gente poderia ensinar para os nossos alunos.
Então, todas as vezes que a gente tiver oportunidade, galera, de ensinar o nosso aluno, é uma coisa muito legal. E eu fico pensando aqui, se durante esse período que as pessoas estão em casa, que elas estão lá numa monotonia tremenda, estão entre a geladeira, sei lá, a TV, o celular e a cama, eu acho que seria legal elas terem uma alternativa. Eu sempre digo aqui a história foram 3 academias que fizeram isso, de chamar uma manicure, galera, para explicar como é que lixa a unha, como tira a cutícula, um tutorial. Isso é super legal, especialmente para as mulheres que estão em casa e que não conseguem nem sair para fazer a unha porque está tudo fechado. Acabou virando um negócio super divertido e super interessante. Aí, se você diversifica os assuntos, é provável que você tenha um contato com muito mais alunos do que somente aqueles que estão interessados em fazer atividade física. Mas, Almeres, eu não deveria fazer atividade física? Sim, você deveria fazer atividade física. E aí eu queria te dar umas dicas aí que são muito importantes. Dar aula para as pessoas se exercitarem via web, quer seja no Zoom, no Meet ou no Instagram, requer alguns ajustes, galera. Alguns ajustes que são importantes. Eu sempre falo aqui, uma aula via o celular, o computador, não é a mesma coisa que uma aula presencial, só que pelo telefone. Não é. Você precisa mudar muitas coisas, você precisa fazer muitos ajustes. Por exemplo, a roupa, é importante que você use uma roupa mais colada para as pessoas verem com nitidez o movimento. O teu discurso, é muito importante que vocês tenham um discurso que seja mais explicador, que seja um discurso mais rico em detalhes. Você deveria usar exercícios em que a pessoa, de preferência, não perca o contato com você durante a execução, ou, se for perder, que seja por um curto período. Você precisa tomar cuidados com o som, você precisa tomar cuidados com a iluminação e, obviamente, os cuidados assim mais óbvios, que é para não entrar teu cachorro no meio, nem teu filho te agarrar. Embora seja bonitinho no começo, no primeiro dia, a galera acha legal, mas depois começa a ter problema. Outra coisa importante é a história da internet, né? Nem todo professor tem uma internet potente em casa. E aí às vezes a transmissão fica meio estranha, fica ruim e fica caindo. E o que eu tô falando para vocês, galera, é que existem outras possibilidades que não seja só o treino. Especialmente, hoje mesmo eu estava numa sala, galera, naquela nova mídia social, o Clubhouse, que é como se fosse uma reunião, né? Você entra lá, por enquanto é só para quem tem iPhone, você entra no grupo lá, as pessoas te chamam para você dar a sua opinião sobre determinado assunto, e aí você fica conversando com um monte de gente ali que tem opinião igual, diferente, ou seja lá o que for. Espaço muito democrático. Hoje à tarde a gente estava falando por que os alunos desistem das academias, né? E esse é um tema, assim, bem complexo. A gente não tem uma resposta ainda em que a gente possa afirmar as pessoas desistem exatamente por causa disso. Já teve uma época que eu defendia uma coisa que eu achava que isso resolveria tudo, e a gente já viu que não é assim que funciona. As pessoas não têm uma razão só para permanecerem ou saírem da academia, é um conjunto. E aí, durante esse debate que a gente teve um consenso lá que não é só o exercício que faz a pessoa ficar vinculada à academia. O exercício que eu estou falando é o programa de treinamento, a aula em si, a sequência na bike, a sequência na musculação, os exercícios do CrossFit. Existe um contexto aí de comunidade, de acolhimento, de participação, de motivação, de ser reconhecido. Então, inclusive a arquitetura, até a odor, a estrutura, se tem vestiário, se tem estacionamento, se tem segurança. Hoje, muitas novas variáveis, elas contribuem para a pessoa ficar mais à vontade para persistir no relacionamento com a atividade física na academia. Por isso que a minha sugestão é que durante as lives vocês falem de outras coisas também, e não só exercício.
Porque se a gente concorda que não é só o exercício que segura uma pessoa na academia, logo a gente vai concluir que só as pessoas que apostam no exercício, ou aqueles alunos que são tarados por determinada atividade, é que vão participar das aulas online que você vai fazer. Isso é óbvio, porque uma pessoa que não é apaixonada por musculação ou por bike, ele não é um devorador feroz de uma aula de musculação e uma de bike. Tem outros componentes. E a atividade física é tão espetacular, galera, é tão maravilhosa, que vocês poderiam fazer live falando de benefícios específicos. Se vocês montarem um cronograma, tipo falar atividade física e emagrecimento, imagina o quanto de informação e quanto de esclarecimentos vocês iam dar para a maioria das pessoas. É um negócio impressionante. Se levar em conta que você tem o contato do WhatsApp, você tem uma equipe de vendas que poderia fazer o contato de casa, e você tem um perfil no Instagram, você lota isso de maneira fácil se começar a fazer um esforço de divulgação, que pode ser mecânico, inclusive, sem fazer anúncio aqui ou acolá. Você pode, inclusive, e isso tem acontecido com as academias que estão fazendo, galera, dar oportunidade para outras pessoas que não são teus clientes conhecerem o teu trabalho, conhecerem o perfil da tua empresa, e aí, sei lá, achar legal, achar bacana, curtir a qualidade das informações, e quando as coisas voltarem, falar, pô, eu vou lá conhecer esses caras ao vivo e vou começar a me exercitar nessa empresa. Então vocês vejam, galera, que esse período que as pessoas estão aborrecidas em casa, estão entediadas em casa, estão sem fazer nada em casa, é uma ótima oportunidade para vocês entrarem na cabecinha deles e no coraçãozinho, além de fazer alguma coisa para o corpo delas. Então, quando eu falo, Almeres, dá para dar aula na web para as pessoas que estão em casa na pandemia, eu de cara falo não. Falo, cara, você vai perder tempo. E não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, é porque os números mostraram isso. Eu fiquei acompanhando, lógico que eu fiquei acompanhando no primeiro lockdown, assisti todas as aulas que vocês imaginarem. Tudo que aparecia aqui em cima eu estava assistindo, porque a gente estava no meio de uma crise e eu queria entender como que era esse fenômeno. E rapidamente, galera, eu percebi que as pessoas entram na aula, ficam curiosas e depois vai caindo. Essa caída aí também pode ter múltiplos fatores, mas eu, analisando a aula, observando tecnicamente, dava para ver que existia uma dificuldade dos professores de elaborar as coisas de um jeito que fosse confortável para quem está do outro lado da tela. Coisas bobas como direita e esquerda, um negócio bobo. Outra coisa boba como um retardo no áudio com movimento, também impressionante. Outra coisa boba, nomes técnicos. Outra coisa boba, sumir da tela, entendeu? Não tinha espaço suficiente. Então, você vê que as pessoas não estavam preparadas. Mas o que interessa pra gente é o quanto que as pessoas ficavam. Eu já conheço esse professor, eu sei que o estilo dele é assim, eu amo esse cara, beleza. Só que as pessoas não persistiam e não ficavam até o final da live. E sabe que outra coisa que me chamou muita atenção? Muita gente participando da aula sem fazer a aula. Olha o sinal que é essa história da monotonia. O cara não está fazendo nada em casa, ele é aluno daquele professor, o professor está se esgoelando para dar aula lá. E tinha gente que não estava fazendo aula, mas estava curtindo a confusão. Estava lá assistindo e achando mó legal. Eu estou sentado aqui bebendo um negócio, adorando a aula. Então vocês vejam, galera, que existe um espaço espetacular para vocês incluírem diferentes conteúdos, para vocês incluírem diferentes conhecimentos, trazer outros profissionais. Hoje você chama uma pessoa aqui que está assistindo e convida ele para a live, e a pessoa pode participar. Então pode ser uma cozinheira,
pode uma chefe de um restaurante, pode ser uma manicure, pode ser até de massagem, pode ser uma nutricionista, pode ser um médico, pode ser teu professor falando sobre supercompensação, sobre limiar de adaptação, sobre efeito EPOC, sobre insulina, sobre tipos diferentes de carbo. Isso é um conteúdo, galera, que é espetacular. Se qualquer professor aí desse uma estudada de, sei lá, 1h30 a respeito de hormônios para homens e para as mulheres, galera, e fazer uma adaptação deixando a linguagem bem mais simples, as pessoas iam entender, iam adorar. Iam entender que a lipoproteína de alta densidade, o HDL, é uma lipoproteína que transporta o tal do colesterol bom e que salva a vida das pessoas. E que as pessoas deveriam entender que isso é legal, que destrói uma coisa que eles popularmente conhecem como triglicérides. Isso é uma coisa super legal, porque é um assunto acessível, eles já escutaram isso em algum lugar. E se um professor da academia, um profissional da academia simplificar esse assunto, esse tema, o nível de gratidão, de agradecimento dos clientes é espetacular. A gente já testou e a resposta foi muito boa. Então, se você está aí na angústia de dou aula ou não dou aula, considera isso que eu estou te falando. Você pode fazer de maneira experimental, não precisa lançar nada fenomenal, mas se você correr um pouquinho assim como você correu para dar as aulas lá no começo, você vai ver que você vai conseguir produzir coisa muito legal. Inclusive você poderia chamar pessoas de fora, né, para participar. Se quiser me chamar um dia aí, também pode chamar que eu participo com o maior prazer. Eu tendo agenda, seguramente eu te ajudo de alguma maneira. Outra coisa, galera, ao mesmo tempo que você pode fazer isso com teus clientes, você pode fazer isso com a tua equipe. Então, você poderia fazer reforço de fundamentos para a tua equipe de vendas, poderia fazer reforço de fundamentos com teus professores, ou simplesmente você poderia fazer lives para conversar com eles e tentar alinhar alguma coisa que faz tempo que você não consegue fazer. Inclusive vai ser uma oportunidade de também quebrar a monotonia deles e eles virem participar de uma conversa em que você tenha alguma coisa para compartilhar, alguma coisa que você tenha para reforçar, alguma coisa que você tenha para rever. Essa é uma oportunidade muito legal, galera. Não sei quem aí estava falando aí agora, me esqueci o nome, falando que, mas eu pus minhas meninas para assistir os vídeos. E você vê, tem um monte de vídeo meu aí no IGTV que dá para você pegar um pedaço e deixar as meninas assistirem. Você que está no Academia Rentável, você poderia pegar as meninas e colocar lá na frente do computador que quem está com a Academia Rentável, eu dou o curso de vendas e de atendimento ao cliente na linguagem das recepcionistas e na linguagem dos professores, que é uma oportunidade para você fazer o que eu chamo de afiar o machado. Então, eu sei que está duro, eu sei que está triste, talvez você não tenha receita, talvez você esteja inseguro porque não sabe o que vai fazer com seus funcionários, mas essa poderia ser uma maneira de você utilizar esse período que a gente está aí meio parado, meio atracado, para potencializar as coisas. E tanto com o cliente externo quanto o cliente interno, que é a tua equipe, você poderia desenvolver atividades que iam contribuir com a melhora deles. Eu acho que essa é uma iniciativa muito legal. A gente vive reclamando que não tem tempo para falar com a nossa galera, é correria no dia a dia, não consigo falar com o meu professor, eu nunca estou no horário que ele está. E essa é uma oportunidade super legal, porque agora todo mundo está com a mesma agenda, ficar trancado em casa e só sair para ir no supermercado e na farmácia. A agenda está igualzinha. E isso, sem dúvida, é uma oportunidade espetacular para vocês aumentar a efetividade. Então, no que se refere a essa história de programação de pandemia, galera, eu sugiro que vocês aproveitem o tempo para qualificar o cliente e para qualificar a equipe de vocês, porque é talvez o grande lado positivo que a gente pode atribuir a essa loucura que a gente se encontra, essa insanidade, esse negócio desesperador, esse negócio anacrônico, esse negócio bizarro, esse momento surreal que a gente está vivendo. Já perdemos familiares, já perdemos empresas, já perdemos emprego, já perdemos safras, já perdemos estoques,
Mas a gente não perdeu a nossa vontade, não perdeu o nosso desejo, nosso sonho. Isso não vai morrer. Assim como aconteceu no outro lockdown, galera, vai passar. E você tem que sobreviver. Tipo uma tempestade, arrancou tua janela, arrancou teu telhado, você vai correr para debaixo da mesa e daqui a pouco vai passar. Como eu sempre digo, as coisas não são como elas estão. Elas estão assim, mas elas não são assim. E como que elas são? Elas são um milagre. Tua academia é um milagre. Você personal é um milagre. O que você pode fazer pelas pessoas, galera, é um negócio espetacular. Agora a gente está sofrendo com escassez de tempo. A gente está sofrendo com escassez de acesso. A gente está sofrendo com um monte de problemas. Mas as coisas não são assim, as coisas são legais pra caramba. Os clientes curtem a gente, gostam da gente, eles estão esperando a gente. Não é que todo mundo foi embora só da sua academia, foi de todas. Então a tendência é quando a gente começar a retomar, os teus alunos vão voltar. Em maior ou menor quantidade, mas você vai voltar. A tua empresa e teu trabalho personal vai se reconfigurar e ele não vai acabar. Então o que você precisa é administrar agora. Manter o que precisa ser mantido agora, porque senão, cara, você vai ficar louco. Qualquer pessoa que tiver numa situação como a nossa, galera, que você tem uma empresa, você tem funcionários, você não está podendo operar, você não tá podendo vender, você está vendo o cliente pedir cancelamento, isso é coisa para deixar qualquer um louco, mas isso é um teste, porque todo empresário, todo cara que trabalha com investimento, apostou em alguma coisa, ele precisa desenvolver esse sangue frio para ele suportar. Então você não pode baixar a tua cabeça. Embora seja cruel, seja triste, beleza, cara. Você não tem outro caminho a não ser levantar a cabeça e tentar ir para frente. Por isso que eu estou te dando essas alternativas hoje. Aproveite melhor esse afastamento, aproveite melhor esse canal que a gente tem aqui. Olha quanta coisa que a gente já trocou aqui, galera. Quantas coisas, quantos assuntos que a gente conversou, muita coisa. A gente, pôde trocar muita informação. Meires, mas eu não sou bom de falar. Que não é bom, rapaz, não tem nada de ser bom. Tenta, faz, você vai ver que dá legal. Eu tenho uma estrutura boba aqui, eu tenho um tripé aqui que está segurando meu celular, ele está ligado aqui, eu virei no ângulo para vocês não verem a bagunça que tem aqui, então procurei um cantinho que tem uma estética aceitável, mas também aqui meu apartamento é igual ao de vocês, depende do ângulo que você olha, tem cadeira, tem, sei lá, um vaso, sei lá, você escolhe um fundo aí, pega uma parede e vai para cima. Mas eu não tenho iluminação. Não precisa, faz aí do seu jeito. Hoje os celulares têm um monte de recursos. E eu, de tanto fazer, criei uma estrutura aqui. Se eu virar para vocês aqui, tem lâmpada para tudo que é lado. Mas eu vivo disso. Não é teu caso. E se você caprichar um pouquinho aí, você consegue fazer coisa bem legal. E você vai ver que, se você procurar no Google aí, galera, especialmente no YouTube, vocês vão achar tutoriais espetaculares falando sobre como que deve ser uma live, que cuidados que você deve tomar. Você vê, eu tento fazer do jeito mais legal que eu consigo, eu tento colocar musiquinha enquanto fica esperando, porque senão fica entrando gente, a gente fica ali, ô pessoal, e aí, beleza? Aí eu pus uma música, aí até certo tempo eu podia colocar qualquer música, agora eles começaram a derrubar, por causa, óbvio, dos direitos autorais. Então eu tive que procurar música sem direitos autorais e fico tocando aqui. Aí tem um amigo aí que fala, puta, apareceu essas aqui, ó, tem essa playlist aqui, e a gente vai se virando. Mas o que mais importa é esse momento que a gente está aqui, que a gente está trocando alguma coisa e que eu estou falando alguma coisa que pode te contribuir de alguma maneira, e que você vai falar para os clientes que também pode contribuir de uma maneira. Vocês vão ver também que cada uma que vocês fizerem vai ter um aprendizado espetacular. A coisa vai acontecendo de um jeito, galera, que é muito legal. Então, se você deixar espaço para as pessoas fazerem comentário, fazerem perguntas, você vai ver que vai ser super bacana. Aí daqui a pouco você começa a começar a fazer stories durante o dia anunciando a live. Pô, é super bacana. Também você vai aprender que tem horários que são melhores para você fazer a live. E isso basta você estudar o comportamento do teu cliente. Já percebemos que um horário que dá bastante produtividade e audiência é perto da hora do almoço.
Também já descobrimos isso. Não é bom você disputar com o Jornal Nacional nem o horário da novela, embora eles estejam perdendo força, mas não é bom você disputar com eles, então você acha um horário diferente. Esse meu horário aqui, galera, ele enquanto a gente estava na pandemia, era um horário muito bom, às 21h21. Depois que abriu, aí já não virou um horário legal. Seria melhor que fosse 22h21, porque dá tempo do dono fechar a academia, ir para casa e assistir a live, entendeu? Mas eu não mudei, eu preferi manter no 21h21 e assim estou fazendo, porque já criou a cultura e tal. E é assim que funciona, galera. Você vai ver que você vai construir uma maneira de se comunicar com seus clientes bem bacana. Outro assunto que surge com essa história de pandemia é: e o mercado online vai crescer, vai disparar, os clientes vão trocar. Eu não sei, galera, ninguém pode falar que o cliente vai se comportar assim ou assado. Mas parece que o mercado já estava crescendo no online. Não é novidade que as pessoas estavam comprando muito mais coisa no online do que presencialmente. Atividade física é a mesma coisa. Tem mais agilidade, tem mais recurso, é mais confortável. Inclusive, várias pessoas durante a pandemia, galera, nas aulas de ginástica aí que a gente ofereceu, eles falaram: pô, cara, eu consigo ser mais frequente às aulas online do que eu era na academia, obviamente, porque tá aqui é fácil. Então, aqueles fissurados em treino, eles acabaram aproveitando e aumentando a performance deles, ficou mais confortável. Mas se vai virar um negócio, ninguém sabe. É difícil você falar isso. Aí tem os caras que são mais românticos, eles falam: não, mas os caras que gostam da presença de um professor, do ambiente, do clima, da coletividade, eles não vão sair de academia. E os outros já não, vão preferir, beleza. E aí fica a gente falando: cara, você precisa criar um canal para atender os clientes online. Cuidado, rapaz, cuidado. Porque se você quer transformar isso numa via consistente, numa via que funcione, numa via que te gere renda, você precisa profissionalizar. E nisso você vai entrar num mercado muito competitivo. Um mercado que já tem verba destinada, que já está lubrificado as estratégias de comunicação e atração de clientes. Então é um mercado já poderoso, muito poderoso, e tem muito dinheiro envolvido. E galera, não tem segredo. Se você quiser comunicar teu produto, é um caminhão de dinheiro para você fazer anúncio. E aí é proporcional. Quanto mais dinheiro você põe, mais alcance tem, maior a possibilidade de as pessoas comprarem. No teu caso, maior a possibilidade de você ter clientes. Então, se você raciocinar de duas maneiras diferentes, uma dentro da tua academia, você tem um alcance, você pode ter 100%, porque você vai falar com todos os teus alunos. Agora, se você quiser ir para a internet, já é uma confusão maior, é um mercado aberto. É como você sair com um barco a remo no oceano. A não ser que você seja o Amir Klink, você vai ter uma série de problemas e que você precisa ter uma estrutura mais robusta. Pelo menos 2 motores para, se um falhar, você conseguir voltar.